Nossas Bíblias e abrir nossas Bíblias no livro de 1 Timóteo, capítulo 3. 1 Timóteo, capítulo 3. Não, se quiser ficar sentado para ficar, não, para segurar aí. 1 Timóteo, capítulo 3. Aleluia. 1 Timóteo 3, verso 1. Nós vamos falar sobre fazendo uma obra para Deus, da qual nunca foi chamado a fazer. Fazendo uma obra para Deus, sendo que nunca foi chamado para fazer. 1 Timóteo 3:1. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro e apto para ensinar. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia. Porque se alguém não sabe governar sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, não principiante, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. 7. Convém também que ele, esse homem que está querendo um ministério, que está desejando fazer uma obra, convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia na afronta e no laço do diabo. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, nos ajude, Senhor, nesta hora, com a Tua palavra, através da Tua palavra. Abençoe cada irmão, cada irmã, que o Espírito do Senhor, meu Pai, nos ajude, nos console, nos conforte nesta hora, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Poderia sentar. Muito bem. Nós lemos aqui, e foi proposital na abertura do culto, Provérbios capítulo 9, versículo 10, falando sobre o temor do Senhor, da qual é o princípio da sabedoria. E hoje nós estamos vivendo num tempo onde o temor de Deus está cada vez mais escasso. O que significa temor de Deus? Temor de Deus não é ter medo de Deus, mas temor de Deus significa que uma pessoa que tem temor de Deus é aquela pessoa que não quer fazer e não se encontrar fazendo ou estando no lugar errado. Uma pessoa que tem temor de Deus, ele não quer se achar no erro. Uma pessoa que tem temor de Deus não quer fazer algo que atropele a palavra. Uma pessoa que tem temor de Deus quer agradar a Deus em tudo. Amém, irmão? Amém. Uma pessoa que tem temor de Deus teme por a sua alma não ir para o inferno, pelo fato dele temer a Deus no sentido de não estar no lugar errado na hora errada. O temor de Deus é o princípio da sabedoria, mas para muitas pessoas, principalmente desta era Laodiceia, não tem nem princípio. Não há nem princípio de sabedoria nas pessoas, que é a base. Por isso que nós vivemos numa era onde o temor de Deus está bem escasso. As pessoas fazem o que querem, fazem o que dão na teia, fazem o que vem na cabeça, não se importa com as consequências, não se importa com o que Deus diz, não se importa com o que Deus fala, não se importa com aquilo que Deus mostra, não se importa com as diretrizes de Deus, não se importa com a vontade perfeita de Deus.
O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Isto quer dizer que aquele que tem temor não quer de forma alguma entristecer o Espírito Santo. Amém, irmão? Amém. Aquele que tem temor de Deus não quer ser encontrado no erro ou ser achado no erro. Aquele que tem temor de Deus não quer ser achado no pecado ou enrolado no pecado. Aquele que tem temor de Deus, ele teme o que vai falar, teme o que vai ouvir. Amém, irmãos? Amém. Aquele que tem temor de Deus, teme o que vai usar, teme o que vai falar, aonde vai, ele teme no sentido de temer, de entristecer o Espírito Santo e acabar que no final, quando ele precisar do Espírito Santo, o Espírito Santo não estará lá para ajudar aquela pessoa. Amém, irmãos? Pelo fato de ter entristecido o Espírito Santo. Então nós encontramos hoje em dia uma falta de temor muito grande nas pessoas. E eu quero falar um pouquinho aqui de falta de temor de pessoas que fazem um trabalho para Deus, fazem uma obra para Deus, sem nunca ter sido chamado a fazer. Eu quero falar da falta de temor de Deus a respeito de homens que estão comprometidos com outras coisas, das quais não pode de forma alguma atropelar as Escrituras. Nós vamos falar dessa mensagem no sentido em que muitas pessoas, sem um verdadeiro chamado, fazem coisas que atraem espíritos, faz coisas que atraem consequências, faz coisas que trazem escândalo, faz coisas com que o evangelho fica escandalizado, manchado. Quem está entendendo, irmão? Então observe, quando uma pessoa não tem temor de Deus e vive qualquer tipo de vida, ela escandaliza o evangelho, escandaliza a mensagem, escandaliza, e isso faz com que o Espírito Santo seja entristecido. Irmãos, é melhor ser achado no lugar correto, fazendo as coisas corretas, do que um interesse próprio, um desejo próprio, um sentimento possa varrer nosso sentido, nossa alma, e depois no final nos encontrar todo despedaçado, porque o tempo todo eu ou você poderia ter estado num lugar errado, numa posição errada, fazendo algo para Deus, sem que nunca Deus ter sido chamado. É melhor nós ficar na vocação em que nós fomos chamados. Amém, irmão? Amém. Ficar na vocação em que foi chamado, diz a Bíblia. E se Deus colocou no seu coração, e se Deus te chamou sendo dessa maneira, não tente ser outra pessoa. Se Deus te chamou sendo assim, não tente ser alguém que Deus nunca te viu assim. Seja aquela pessoa, seja você mesmo. Amém, irmão? Amém. Fazer a vontade de Deus é cumprir e obedecer a sua palavra, as Escrituras, pois obedecer é muito melhor do que sacrificar. É ou não é, irmãos? Obedecer não é melhor que sacrificar? Amém. A vontade de Deus já está escrita ao nosso respeito. A vontade de Deus já está escrita na palavra, na Bíblia. A vontade de Deus para as nossas vidas já está escrito ao nosso respeito em cada palavra, de qualquer coisa, qualquer desejo, qualquer vontade, qualquer ambição pessoal. E diante disso, não importa se os nossos motivos e objetivos ou intenção são boas ou serão boas. Não importa quão sincero seja, pois existe sinceridade estando totalmente errados. Vocês estão entendendo? Vejam bem. Existem certas virtudes que Deus não quer nem saber se você tem. Não importa. Não importa se os motivos são corretos, não importa se os objetivos também são, não importa se você tem um bom coração, não importa se você está fazendo algo para ajudar alguém, se aquilo que você está fazendo, se aquilo que você está fazendo não combina com as Escrituras, não está de acordo com as Escrituras, aquilo é fazer uma obra para Deus fora da sua vontade. Vocês estão entendendo?
Vamos pegar, por exemplo, a Bíblia, a mulher, por exemplo. Não tem mulheres aí desejosas querendo ser pregadora? Não tem mulheres aí querendo fazer isso? Não tem mulheres aí em cima do púlpito? Aí você fala, oh, aquela mulher é trabalhadora, aquela mulher é igual uma leoa para trabalhar e tudo. Eu pergunto, ela está fazendo um trabalho para Deus? Ela pode até estar fazendo, mas fora da vontade perfeita de Deus. Fazendo uma obra fora da perfeita vontade de Deus. Não importa, irmãos. Deus estabeleceu na Bíblia, há uma vontade perfeita de Deus na minha vida e na sua vida. E a vontade perfeita de Deus é para que nós cumpramos a sua palavra. Amém, irmãos? Amém. Então, esta é a vontade de Deus. A vontade de Deus é cumprir a sua palavra. A vontade de Deus é obedecer a sua palavra. Por isso que Ele é a porta. Se nós passarmos por essa porta, tudo bem, você atravessa do outro lado. Mas Ele é a porta, Ele é a palavra. E se nós queremos fazer qualquer coisa, se nós temos um pensamento, temos um desejo, você tem que esquadrinhar aquilo na palavra, você tem que examinar aquilo na palavra, seus desejos, seus motivos, o que você vai fazer. Tudo que você vai fazer na vida, você tem que colocar aquilo na mão de Deus e Deus responder para você e dar o sinal verde. Vá, faça isso, amém, irmão? Amém. Vê? Então, a vontade de Deus já está escrita a nosso respeito, de qualquer coisa. A Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, lá está tudo o que você precisa, todos os seus desejos, tudo que você anseia, todo o seu motivo, objetivo. Você tem ali a palavra para te direcionar, para te dar um norte, para fazer com que você vire aqui, vire acolá. Diz o profeta, você quer ser bem sucedido? Então vá de acordo com a palavra. Amém, irmãos? Amém. Você quer ser bem sucedido? Vai com a palavra. Você quer ser bem sucedido? Deixe que a palavra te guie. Amém, irmãos? Amém. Deixe que a palavra te encaminhe. A vontade de Deus já está escrita ao nosso respeito. Amém? Amém. A vontade de Deus está escrita já. Vamos supor. Bom, está tudo escrito na palavra, correto? Está tudo na Bíblia. Então vamos lá. Você diz um jovem diz, pastor, o jovem chega para mim e diz o seguinte, pastor, eu estou interessado, eu estou gostando de uma moça. Aí ele chega para mim, porém não é da mensagem, é uma filisteia. É uma filisteia que congrega na Batista, Deus é Amor, na Assembleia, é uma filisteia. Bom, tudo que eu desejo, tudo que você deseja, tudo que você vai fazer, a vontade de Deus para mim já está escrito, amém, irmãos? Então o que eu vou lhe falar? Eu tenho que abrir a Bíblia e dizer para ele, a Bíblia está dizendo aqui, ó, não se ajunteis a um jugo desigual. Tudo que nós vamos fazer, tudo que eu desejo, se eu desejo ser um pastor, um ministro, a Bíblia está dizendo como é que eu devo ser, amém, irmãos? Amém. Se eu desejo um ministério, a Bíblia está dizendo como é que eu devo ser, eu acabei de ler. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja, mas que seja um homem, marido de uma mulher só, amém, irmãos? Amém. Isso. Então, se eu desejo qualquer coisa, a Bíblia já está escrita a nosso respeito. Quem está entendendo, irmão? Amém. Já está escrito a nosso respeito o que você deseja, o que você pensa, quais são os seus motivos, objetivos. Tudo já está escrito ao nosso respeito, debaixo do céu e em cima da terra. Tudo que nós vamos fazer, tudo que nós desejamos fazer, está tudo aqui na Bíblia. A Bíblia é o mapa, a Bíblia é a direção, a Bíblia é o norte. Amém, irmão? Amém. Por isso que tem muitas pessoas sendo guiadas pelas orelhas, em vez de ser guiado pela palavra. E ser guiado pela palavra é ser uma ovelha. E não querer ser guiado pela palavra é um bode. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então veja, observe. A vontade de Deus já está escrita ao nosso respeito. De qualquer coisa, qualquer desejo, qualquer vontade, qualquer ambição pessoal. E diante disso, não importa se os nossos motivos e objetivos ou intenções serão boas. Se aquilo que você faz, Deus diz não, não pode, aceita ou não.
Se aquilo que você está fazendo, deseja, está dentro da palavra, vai em frente. Deus está te abençoando. Amém, irmão? Sim. Só existe um não e um sim. Sim, sim e não, não. Não importa quão sincero seja, pois existe sinceridade estando totalmente errado. E nesse caso, vamos falar sobre o fato de mexer com o fogo santo. Esse é o perigo. Mexer com fogo santo. Fogo de Deus. É onde eu estou aqui agora. É bem aqui nesse local, onde o julgamento começa. Porque para mim ser um ministro, para mim ser um pastor, eu tenho que ser julgado primeiro para mim ver se eu posso ser um pastor. Quem entendeu, irmãos? Amém. Então, o julgamento começa primeiro por aqui, pelo púlpito. O julgamento começa por aqui. Se por aqui está tudo errado, então todo o povo está errado. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém. Se aqui está errado, todo o povo que está assentando, ouvindo aquele homem, está errado nesse sentido. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Porque existe a representação. Vocês são representados a mim. A Bíblia diz que eu tenho que dar conta de cada um, das suas almas. O pastor vela pelas almas. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém. O pastor vela por suas almas. Então vocês são representados no meu ministério. Vocês estão entendendo? Amém. Vejam bem. Então observe bem isso aqui. Vamos observar isso aqui. Veja, não importa quão sincero seja. E nesse caso vamos falar sobre o fato de mexer com fogo santo de Deus, ou fazer algo no sentido sacerdotal. Sabemos que para mexer com fogo santo existe regra, modelo, doutrina, maneira adequada, ou seja, a ordem escriturística para fazer isso ou se tornar alguém dentro disso. Vou repetir novamente. Sabemos que para mexer com fogo santo existe a regra, o modelo, a doutrina, a maneira adequada, ou seja, a ordem escriturística para fazer isso ou se tornar alguém dentro disso. Amém? A Bíblia é a régua. A Bíblia é o prumo. A Bíblia é a régua, é o prumo. A Bíblia é isso. Então, se a Bíblia é a régua e a Bíblia é o prumo, então observe bem para vocês verem. Então, tudo que você vai fazer tem medidas. Quem entendeu, irmãos? Amém. Tudo que você vai fazer tem medidas. Você vai fazer uma casa, tem medida. Você vai fazer isso, tem medida. Tudo é nas medidas. Você vai fazer uma massa, é na medida. É 2x1, é 3x1, depende do que vai ser feito. Tudo é medidas, amém, irmãos? Amém. E nós somos medidos de acordo com a palavra de Deus. Amém. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Amém. Vê? Aí está. Então observe. Aí ele diz, não importa as boas intenções, se são boas, né? Não importa. Pode chegar qualquer pessoa aqui agora. Pode chegar qualquer pessoa. Vamos pegar aqui qualquer irmão. O irmão chega para mim e fala assim, pastor, eu estou com vontade de fazer algo na obra de Deus. Estou com vontade de fazer algo na obra de Deus. Estou querendo fazer alguma coisa. Eu estou com vontade, sabe? Eu tenho um sonho de ser, eu tenho um desejo de ser um ministro. Tem. Ó, a Bíblia diz, excelente obra deseja. A primeira coisa que o pastor tem que fazer, né? Se um dia o Pedro, ou o Paulo, ou qualquer um chegar para mim, pastor, eu estou com vontade de fazer a obra de Deus. Eu estou com vontade de trabalhar no ministério. Eu estou com vontade de quem sabe um dia ser um ministro e tal. Oh, excelente obra deseja. Mas então vamos então na régua. Amém, irmãos? Vamos então para a régua. Vamos então para o prumo. Porque tudo que você deseja, o que você almeja, está escrito a seu respeito. Amém, irmão? Amém. Vocês entenderam isso aqui, irmão? Amém. Então, veja. A Bíblia é receita. Eu vejo minha esposa, a irmã sabe, a irmã Twig sabe, minha esposa... Sempre nas receita para isso, receita para aquilo, né, irmã? Receita tem quantidade de ovos, quantidade de farinha, quantidade de sal, quantidade de açúcar. Tem a receita para fazer um bolo, a receita para fazer um frango assado, a receita. A Bíblia é a receita, amém, irmão? A Bíblia tem as medidas. Então o irmão chega lá, eu tenho vontade, pastor. Tem, excelente obra deseja. Está aqui, 1 Timóteo 3. Se alguém deseja o episcopado, o ministério, excelente obra deseja, desejando algo bom.
A primeira coisa que o ministro tem que fazer é o quê? Primeiro, ver se nele tem um chamado. Porque quem vê que um homem tem um chamado é o pastor. É o ministro. Ou um ministro vê em outro ministro se ele tem um chamado ou não. Então, se aquele homem tem se aquele irmão tem um chamado, quem vai ver se ele tem é o pastor, é o ministro que vai ver se ele tem um chamado. Não é ele chegar e dizer, eu tenho, eu sei que eu tenho, Deus me chamou para isso, Deus me chamou para isso. Não existe isso, porque quem tem o dom, o ministério, diz o profeta, corre disso. Amém, irmão? Amém. A primeira coisa é, o pastor verá se esse irmão tem um chamado. A segunda coisa, depois disso, é ver se moralmente, 1 Timóteo 3 é moral. Quem está entendendo, irmãos? 1 Timóteo 3, do versículo 2 para frente, é moralidade. Ali é moralidade. Marido, uma mulher só, e tal, vai embora. Ali é moral, ali é coisa moral, vida. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então ele diz o seguinte, então marido de uma mulher só. Então, pastor tem que ser marido de uma mulher só. Amém, irmãos? Amém. Nunca duas, nunca três, nunca quatro, nunca cinco. Passou por essa, passou por aquela, passou por essa, passou por aquela outra. Não. Isso já é uma vergonha ao ministério. Isso será um escândalo ao ministério. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Aí, a régua. Olha, irmão, aí vai ver, vai olhar, olha, irmão, infelizmente, você tem um bom desejo, mas você não passa nisso. Entendeu agora? Você tem um bom desejo, irmão, mas não passa nisso. Você não se enquadra aqui dentro, a régua não passa. O prumo tá... não dá prumo. Não dá prumo. A régua não tá dando, passando. Ah, mas eu quero assim mesmo. Não vai, irmão. Ah, mas eu vou porque eu tenho vontade. Não vai fazer isso. No final você vai se lascar. Ah, mas eu vou porque eu creio que eu tenho chamado. Não vai, você tem um espírito errado. Porque a Bíblia está dizendo que mesmo que você deseje, mesmo que você tenha vontade, mesmo que o motivo seja correto e o objetivo também, não importa seu sentimento, não importa se a ideia é boa, não importa se vai, não importa, atropela a Bíblia, atropela a palavra e ela é aquela vontade de Deus, amém, irmão? Amém. Tudo que eu desejo está aqui na Bíblia. É verdade. Se eu quero casar, a Bíblia diz como é que ensina como é que eu devo casar. Se eu quero ser um ministro, a Bíblia ensina como é que eu devo ser um ministro. Se eu quero tomar a Santa Ceia, a Bíblia diz como é que eu devo tomar a Santa Ceia. Se eu quero batizar, a Bíblia diz como é que eu devo ser batizado. Amém, irmão? Amém. A Bíblia é o caminho. Glória. Mas tem pessoas hoje em dia que não aceitam o caminho provido por Deus. Ele caminha pelo seu próprio caminho. Então observe bem. Eu tenho, por exemplo, no meu ministério, na minha igreja, homens bons que têm vida, casados só com uma mulher só, tem testemunho dos de fora, dos de dentro. É um homem sincero. Eu tenho vários homens na igreja que têm bom testemunho. Casado com uma mulher só. Não se meteu em escândalo com casamento e divórcio. Não se meteu em escândalo com a vizinhança e outras coisas mais. E, no entanto, não tem nenhum chamado. E eu não posso ir porque é bom, eu não posso ir porque tem bom testemunho, eu não posso ir por esse lado. Eu tenho que ir pela Bíblia, amém, irmão? Amém. Eu tenho que ir pela palavra. Mas ele lê bem, pastor. Não importa se ele lê bem. Pastor, mas ele sabe falar. Não importa se sabe falar. Pastor, mas é carismático. Não importa se é carismático. Deus não está olhando essas virtudes que nós possamos ter. Deus está olhando para a sua palavra. É a sua palavra. Amém? Amém? Então é isso. Então, para começar, uma pessoa que diz, mas eu quero, mas eu vou, perdeu o temor de Deus. Ele já não tem mais temor. Mas eu quero, perdeu o temor. Isso traz perdição. Né? É igual a mulher, igual a irmã.
A irmã chega para mim e fala assim, pastor, eu quero um conselho a respeito disso. O que o senhor acha? Eu quero fazer isso, isso e isso. O pastor vem e fala, mas irmã, é assim, assim, assado. A irmã ou o irmão diz, mas eu vou continuar assim mesmo. Ah, mas eu vou insistir, pastor, eu vou insistir. Então, insista. No final, você vai dar com a cara na parede. Aí já não é mais temor, já não tem mais temor de Deus. Já não há mais temor. Chega o irmão e diz, pastor, eu estou com vontade de fazer isso, isso e isso. Aí vamos olhar para a palavra, irmão. Se aquilo não mancha a palavra. Se aquilo não vai contra a palavra. Não é assim? Vamos ver assim. Às vezes o pastor se acha numa condição difícil quando tem que resolver certas coisas ou receber certas perguntas, por exemplo. De vez em quando chega, principalmente de irmãs. Quando essas empresas hoje, cheias de política, essa cultura woke, pastor, eu estou meio casado às vezes, não é casado. Pastor, arrumei um emprego e tal, uma empresa, uma firma e tal, só que lá tem que usar calça comprida. Pastor. Mas a Bíblia diz que a mulher não deve usar, porque isso é abominação. Sabe o que significa abominação, mano? Sabe o que significa abominação? Uma coisa que Deus abomina? Uma coisa abominável é uma coisa amaldiçoada. Uma coisa abominável é o que Deus detesta, é o que Deus odeia. Quando nós fazemos coisas abomináveis, isso quer dizer que Deus detesta. É a mesma coisa de um pregador. Quando o homem quer ser pregador, ele não tem condições de ser pregador, é abominação. Quando o homem quer ser um ministro fora da palavra, que está fora da palavra, fora da condição bíblica para exercer o ministério, é abominação também. Não importa os motivos. Aí eu falo, irmã, eu não posso proibir a senhora de trabalhar, irmã. Eu não posso te dar cesta básica, eu não posso pagar suas contas. Eu não posso pagar suas contas de luz, sua conta de água, eu não posso pagar seu mercadinho, seu açougue, eu não posso pagar sua Copasa, sua Semig, a igreja não pode fazer isso. Quem é eu para dizer para a senhora que a senhora não pode ir, irmã? Quem sou eu? Mas o senhor deixa nós numa saia justa. Eu falei assim, irmã, saia justa? Não, eu quero saia comprida, irmã. Aí ela fala assim, mas o senhor deixa nós numa saia justa quando diz assim. Irmã, vai. Não, à medida que você entrar na roupa, se você se sentir condenada, você deixa aquilo. Mas se não te condenar, vai à frente. Vocês entenderam, irmão? Amém. Se a senhora for, irmã, a senhora é cristã, a senhora conhece a palavra, a senhora sabe que Deus é capaz de tudo, amém, irmão? Amém. Você sabe que Deus é capaz, a Bíblia diz que Deus não nos deixaria, basta nós ser obedientes. Ele disse que proveria para nós recursos, ele proveria, ele não deixaria seus filhos passar fome, amém, irmão? Amém. Ele não deixaria, se você confia nele, ele abrirá outra porta. Aí eu falo, irmã, você vai então, irmã. Vai, é um emprego, é uma porta que foi aberta agora, tem que ver se Deus abriu mesmo. Aí você vai, irmã. Se a senhora, na medida que a senhora for pegar aquela roupa e começar a condenar o coração, e o coração começar a ser condenado, a senhora deixa, Deus proverá. Amém, irmão? Deus proverá. Mas se a senhora não sentir condenada, vai em frente. Vai em frente. Pastor, mas se eu entrar na calça é porque eu não tenho Espírito Santo. Porque o Senhor disse que se sentir condenada. Eu não senti nada. É porque não tinha nada. Uma vez um irmão chegou para o irmão Brana e falou assim para ele assim, irmão Brana, eu não me sinto condenado a fazer isso e aquilo outro. Eu falei, irmão, claro que você não sente, não tem nada aí dentro para condenar. Não tem nada aí dentro. Chegou uma pessoa e falou, irmão Brana, eu não me sinto condenado em tomar uma cervejinha de vez em quando. Eu não sinto condenado de vez em quando usar isso e aquilo outro. Mas você, claro, irmão, não tem nada aí dentro para condenar. Como é que vai condenar? Para começar, você nem fazer essa pergunta para mim. Para começar, você nem faria essa pergunta. Tem pessoas que tem hora que eu pensei, meu Deus, o que essa pessoa está fazendo na igreja? Não entendeu nada. Vem para mim, pastor, o que o senhor acha disso? Pastor, o que o senhor acha daquilo? Meu Deus, está na igreja, não está entendendo nada, não está ouvindo nada, não está percebendo nada. Veja,
Aí, não importa os motivos, se são bons ou se seus motivos são corretos, não importa se sabe manusear a Bíblia, a mensagem, ou se sabe lidar com o povo, não importa se tem carisma, se é humilde ou qualquer que seja suas virtudes, Deus não passa por cima de sua palavra. Amém, irmãos? Amém. Você pode dar um amém para Deus? Amém. Deus não pode anular as Escrituras para atender seus caprichos, sua porfia ou a sua própria inveja. A pessoa que deseja fazer algo para Deus ou anseia ser algo na obra de Deus tem que estar dentro das Escrituras. Aleluia. Atender o que Deus determina, as Escrituras, os critérios, a ordem que Deus estabeleceu na Bíblia sobre este assunto, sobre esse detalhe, sobre esse trabalho. Primeiramente, deve haver um chamado que não atropele ou passe por cima das sagradas Escrituras. Tem que haver uma vida vivida, sem que não haja algo como testemunho que envergonhe os de fora. Irmãos, eu já fui chamado a atenção de pecadores, de pessoas que não é da igreja, mas que foi visitar e viu Beltrano, Ciclano ou Ciclana passando na fila da ceia. E depois me mandar um WhatsApp, mas pastor, como é que o senhor permite aquele irmão, aquela irmã passar na ceia desse jeito, aquilo outro? Eu conheço a vida desse irmão, aqui no bairro aqui é um problemão, ele compra e não paga, e deve os outros, e maldiz e xinga, e faz isso, e bebe, e está no meio dos pecadores, e fala palavrão, e está ouvindo música mundana. Eu conheço esse tipo de vida, aquele negócio. Como é que você fica? Está mexendo com mulher na rua. Como é que você fica? E assim tem homens por aí. Homens. É? Veja bem. Primeiramente, tem que haver um chamado que não atropele ou passe por cima das Sagradas Escrituras. Tem que haver uma vida vivida, sem que não haja algo como um testemunho que envergonhe os de fora. Tem que ser marido de uma única mulher, nós já lemos na Bíblia. Tem que ter segundo o profeta, os filhos sob sujeição. Isso é para ordenação, na hora de ordenar. Não é no meu caso, por exemplo, que eu fui ordenado há 25 anos atrás, porque dia 11 de maio você vai ser 25 anos de ministério, 25 anos que fui ordenado ministro, pastor, e quando eu fui ordenado, toda a minha casa estava sob minha sujeição. Estão entendendo, irmãos? Eram crianças, eram bebês, eram crianças. Aí meu menino cresceu, já estou no ministério, cresceu, quando chegou aos 18 anos, já começou a dar aquela derrapada, já começou a sair, já começou a não querer ouvir conselho, mas não dá trabalho não, está em casa. Isso não faz eu perder o ministério, é diferente. Esse é na hora da ordenação, é na hora da ordenação que eu vou ordenar aquele homem é que vai ver os critérios se está correto. Amém, irmão? Amém. Se está correto ou não, se pode ou não. Tem que ter uma vida de testemunho entre os de fora. Vida desordenada não pode ser ordenada ao ministério. Quantos homens que estão atrás de púlpitos sem nunca ter sido chamado para fazer tal obra para Deus? Então, o ministério não é somente o púlpito, não. Não é somente o púlpito. Ministério pode ser o louvor. Ministério pode ser o diácono. Veja, por exemplo, eu tenho uns irmãos que ajudam no ministério. Irmão Joaquim, irmão Dário, o irmão Sandro, o irmão Léo, o irmão Antônio. Mas nenhum deles, de todos esses, eu chamei na frente para impor as mãos e ordenar o ministério. Eles ajudam no ministério. Estão entendendo, irmãos? Amém. Vocês estão entendendo? Amém. Porque se eu fosse ordenar o irmão Joaquim para o ministério, para o diaconado, ordenar. Porque eu chamo para ajudar. Mas ordenar é outra coisa. Ordenar é impor as mãos, é reconhecer a igreja. Porque quando ordena, o pastor pergunta para a igreja, tem algum motivo esse irmão, essa irmã, que impede esse irmão de ser um diácono? Que impede esse irmão de ser um auxiliar? Que impede esse irmão de ser co-pastor?
Se alguém sabe alguma coisa, tem que falar. Vocês estão entendendo, irmãos? É assim que tem que ser. Tem que ser dessa maneira. Eles ajudam no ministério, mas o pastor não impôs as mãos ordenando ao ministério. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Eles auxiliam, ajudam o pastor. Porque o pastor sozinho, para ser diácono, para ser isso, para ser tudo. Porque hoje em dia, irmão, ordenar um homem para ser diácono, irmão, é a mesma coisa de ordenar um pastor. Olha lá em 1 Timóteo 3. Depois, assim também os diáconos. Marido de uma só mulher, que governe bem sua casa. Está entendendo, irmão? Amém. Então, hoje em dia, ordenar um homem ao ministério, ao diaconado, principalmente, está difícil, irmão. Porque ou você ordena... Solteiro não pode. Não pode. Então, quando é casado, se não tiver filhos obedientes, como é que fica? Sob sua gestão, como é que fica? Vocês estão entendendo? Vocês estão compreendendo? Está difícil, irmão. Está difícil. Então, é assim. Então, tem pessoa que está atrás do púlpito, fazendo uma obra para Deus. Tem aí em todo lugar. Betim, Belo Horizonte, Sarzedo. Tem homens que estão atrás do púlpito com a vida fora do lugar, não tem chamado, problemas disso e problemas daquilo outro, grandiosos, que não pode ser nem porteiro na igreja, que não pode ficar nem na porta da igreja, tem o cargo de porteiro. Vocês estão entendendo dizendo? Veja, observe, quantos homens que estão... É o que eu falei, é igual, por exemplo, os meninos aqui, ó. Os meninos aqui. Então, vocês pensam que ministério é só o pastor aqui em cima? Ou o ministério tem, ó, tem o louvor, tem o diácono, tem quem canta, tem o que toca. Então, quando tem os meninos tocando, faz parte do ministério. Quando tem alguém que vai cantar, apresentar um hino, faz parte do ministério, louvor. Então tem que estar de acordo. Não vem ali na frente apresentar um hino de vida de qualquer maneira, apresentar de qualquer maneira, vestir de qualquer maneira. Não. Deus nem atende, nem ouve esse louvor. Está entendendo, irmãos? A igreja, portanto, bate palma, dá alegria porque o hino foi bonito, mas Deus aceitou? Não é questão de nós aceitar, é Deus aceitar. Amém, irmão? É igual os meninos que trabalham na obra, esse aqui toca, esse aqui cuida da mesa, faz parte do ministério também. Já pensou se o testemunho deles lá fora está errado? Lá no trabalho, no serviço, na escola? Não vai dar certo continuando assim. Da mesma forma, a irmã vai apresentar um hino, faz parte do louvor, está cantando. Vocês estão me entendendo, irmãos? Amém, aleluia. A coisa é séria, muito séria. Verdade. Amém, irmãos? Amém. É igual hino. Tem irmão que fala assim, pastor, tem um hino para cantar. Tem, irmão? Amém. Deixa eu ver a letra. Ele manda a letra. Se está de acordo com a palavra. Porque nem todo irmão tem discernimento para discernir. Discernir a letra. O que está falando, de quê, apontando quem. Vocês estão entendendo? Tem que discernir, tem que ver. Porque se a letra não estiver de acordo com a Bíblia, se é para adorar a Deus, se estiver errado, vai adorar quem? A quem vai estar adorando? Só existe duas pessoas para agradar. Ou você agrada a Deus, ou agrada o diabo. E não tem essa historinha, não é porque a irmã é simples, é porque aquela irmã é tão humilde que Deus até... Deus passa? Não é assim não. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, quantos homens que estão aí atrás dos púlpitos sem ter sido chamados para fazer tal obra para Deus? Quantos não estão atrás de púlpitos só por causa de uma porfia, inveja ou ambição? Quantos homens que estão atrás de púlpitos com um tapa-buraco para marcar território, para expor um proselitismo alimentado pelo nicolaísmo? Quantos homens, pastores, que impuseram a mão? Oh, isso aqui que é terrível, irmão. E isso, irmão, está alastrando no Brasil. Então, olha que eu recebo cada áudios, cada coisa de pastores, passando luta no seu ministério, tendo luta com membros, no sul, no norte do país, luta com membros velhos, irmão, membros velhos, tentando arrumar para si ministério, só porque domina bem a mensagem, só porque lê bem a mensagem. Eu lembro esses dias um caso lá
Um caso lá em Curitiba, outro lá em Criciúma, aqui em Betim está cheio. Sendo que nunca foi chamado para fazer, mas levanta contra o ministério. Ô pastor, o que você acha? Que o pastor me dá uma ajuda aí. Eu só vou ajudar com matéria, irmão, não vou fazer mais nada. Só vou colocar as mensagens no Brana. Aí, tá assim, irmão. Tá dessa maneira, sabe? Quantos homens pastores que impuseram as mãos em homens precipitadamente? Paulo diz para Timóteo: Timóteo, não imponhas a sua mão precipitadamente em ninguém. Você entendeu? Quantas, irmãos que conhecem, os mais velhos que conhecem, quantas pessoas já chegou no tabernáculo lá? Eu sou pregador, eu sou pregador, eu sei, domino a mensagem. E é mesmo? Já chegou do jeito que não tem nada. Já chegou do jeito que não tem nada. Quando foi ver, o homem andava armado 38. Eu não vou dizer o nome porque você sabe. Então, quantos homens, pastores que impuseram as mãos em homens precipitadamente, sem ao menos estudar o caso. Na mensagem ordenação, quando o profeta irmão Brana ia ordenar um homem ao ministério, o profeta irmão Brana e o irmão Ormond Neville, na mensagem ordenação, o irmão Brana e o irmão Neville averiguava e investigava a vida do homem todinho para ver se podia ou não ser ordenado ao ministério. Vocês estão entendendo? Investigava a vida todinha do rapaz para ver se aquele desejo, se aquilo que ele queria fazer estava de acordo, se tinha condições bíblicas, se estava encaixando dentro da Bíblia o que ele queria fazer. Quantos homens, pastores, que impuseram as mãos em homens precipitadamente, sem ao menos estudar o caso? Eu lembro quando eu fui ordenado ao ministério, lá no ano 2000, eu lembro que a igreja tinha mais gente que aqui, mais gente. Aí, foi um dia de Santa Ceia, eu era auxiliar, eu auxiliava o pastor lá, irmão, que conhece muito bem, muitos aqui conhecem, alguns aqui conhecem, o pastor Genivaldo. Auxiliava o pastor Genivaldo. Eu nunca desejei isso, sempre corri disso. Sempre corri de ministério, nunca desejei. Aí, lá num dia belo de Santa Ceia, lá eu não sei saber de nada, morando em Betim, só ia na hora do culto, num dia de Santa Ceia, estava reunido lá, era na rua José Batista ainda, o tabernáculo era na rua José Batista, ali na rua do antigo Pegue Leve, quem lembra disso? Na rua do antigo Pegue Leve, do supermercado, que hoje é Betuel. Hoje é Betuel, era aquela rua ali, o tabernáculo era ali, naquela rua, José Batista. Depois foi para Newton Campos, depois foi para aquela outra de baixo, como chama? Aquela rua. Depois foi para aquela outra, depois foi lá para Newton Campos. Então, 3 vezes nós mudamos, de 3 vezes para direto da igreja agora, nossa. Mas 3 vezes ficamos no lugar, nesse tempo todo, 3 lugares. 20 tantos anos, 23 anos, todo lugar só, em 3 lugares só em Sarzedo, no bairro Brasil. 3 aluguel. Esse tempo todo. Graças a Deus, não ficamos muito tempo se trocando de aluguel, não. Aí, na reunião de Santa Ceia, eu auxiliar, né, sem saber de nada, os irmãos todinhos conversando entre si, né, um na casa do outro ali e tudo, sem fazer proselitismo, sem fazer grupinho. Aí tá assim. Aí quando foi no culto de Santa Ceia, o pastor foi, antes de ministrar a ceia, um irmão levantou a mão e disse assim: pastor, antes que o senhor possa ministrar a Santa Ceia, eu queria dar uma palavrinha. Aí o pastor já estava com o vinho e o pão na mão e fez todo mundo sentar. É o que, irmão? O que foi? É o pai de Jussara. É casada com o Guinaldo. Pai de Jussara. Aí ele falou assim: o que foi, irmão? É sobre o irmão Vanderlei. Falei, aí pronto. Tremi na base igual a vara verde. Aí minha cabeça foi lá em cima e voltou. O que eu fiz dessa vez? O que eu fiz, meu Deus? E o pastor Genivaldo
né? O que eu fiz? Ele olhou para mim assim. Não, aí o irmão falou, calma, pastor. Não, tá tudo bem com o Vanderlei tá ótimo. Tá tranquilo. E eu fiquei lá de 99 a 2000. O início de 99 a 2000. Ministrando lá. Aí, quase 2 anos. Aí, não, é só o irmão Vanderlei. O que o irmão Vanderlei fez? Não, pastor, fique tranquilo, ele não fez nada. Aí eu estou falando por todos aqui, por todos. Aí o pastor de novo, é mesmo, é verdade? Aí todo mundo fez assim, verdade. Então fala, irmão. O pastor de novo meio agitado, então fala, irmão. Aí ele falou assim, é o seguinte, pastor, olha, nós amamos o Senhor. Eu quero que o Senhor entenda isso, nós amamos o Senhor. Gostamos muito do Senhor. Mas o irmão Vanderlei está aqui desde o princípio, aqui começando o trabalho, começou comigo, minha família, trabalhando aqui, esforçado, isso lá atrás, esforçado, sempre trabalhando e tudo, sabe, tem guiado nós aqui com a mensagem e tal, e tudo, né, responsável, né. Deixa eu perguntar uma coisa para o senhor, o que impede ele de ser o nosso pastor? Quando ele falou isso, eu falei assim, pastor, eu não falei nada, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho nada a ver com isso. Ele imediatamente olhou para trás. Falei, pastor, pelo amor de Deus. Aí o irmão lá falou assim, não, pastor, ele não tem nada. Ele não falou nada, ele não disse nada. Isso é entre nós. O que impede ele de ser pastor? Aí o pastor Genivaldo falou assim, olhou para a irmã Maria, a esposa dele, olhou para a irmã Maria. A Maria fez assim, ó, chegou a hora. Ele sabia que eu tinha ministério. Porque quando eu fui namorar com a Andresa, eu era auxiliar do pastor Genivaldo, quando eu fui namorar com a Andresa, a Esmeralda me apresentou para ela, a Esmeralda levantou para o pastor Genivaldo foi falar para ela assim, ó, você tem certeza que você está querendo namorar com esse rapaz? Você tem certeza que namora com esse rapaz? Ele tem ministério, viu? Você pode ser um dia esposo de um pastor. Diante do pastor. E esposo de pastor não é fácil. Ela disse, não tem nada a ver, não tem nada a ver lá. Né? Aí o pastor Genivaldo, bom, tem certeza? É isso? Tem certeza que é isso que vocês querem? Isso já era cogitado, eu já imaginei isso há um tempo já. Mas aí ele falou, mas o que impede? Aí o pastor Genivaldo, aí ele foi para a Bíblia, bom, e foi para 1 Timóteo, casado com uma mulher só, tem sido honesto nesse sentido, tem sido assim, não tem nada para envergonhar, que maneje bem a palavra, que não tem nada de envergonhar com os outros, que tenha bom testemunho de fora, e tal. Isso tá correto, os filhos, tá obediente em casa, correto. Bom, não tem nada que impede a Bíblia, não. E meu coração tá assim, meu coração tá igual um furacão. Aí o pastor Genivaldo, aí o pastor Genivaldo, é isso mesmo? É isso. Então vem cá, Vanderlei, vem cá. Me chamou, estava lá atrás do púlpito, estava na mesa para ministrar, me chamou aqui atrás, ficou na frente, falou assim, ajoelha aí. É assim que tem que impor as mãos, amém, irmãos? Amém. Ele já reconhecia antes que eu tinha, lá atrás. Antes, solteiro, reconhecia que eu tinha. Aí o ministro tem que reconhecer. Aí você ajoelha aqui, irmão Vanderlei, na frente de todo mundo. O pessoal ficou em pé, de mãos levantadas, e eu fiquei ajoelhado, diante da mesa do altar. E ele pegou o óleo e veio com as mãos e ordenando eu ao ministério. Amém, irmãos? Amém. Aí quando foi ordenar, aí eu fiquei tremendo, e fiquei com as pernas igual para lá e para cá, aquela coisa toda. Aí ele colocou a tigela o pão na mesa e colocou o cálice, a vazia do vinho aqui. E disse, agora é você que ministra a Santa Ceia. Amém, irmão? Amém. Primeira vez. Aí depois do culto, foi aquele negócio, aquela alegria toda, os irmãos de Betinho que tinham ido para ajudar naquele culto, me abraçando. Mamãe Maria considerava uma mãe, me chorando, me abraçando, a Maria, que é a esposa do pastor, me considerava muito. É assim que tem que ser ordenado, amém, irmão? Ordenado é assim. Amém. Não é assaltar o ministério, não é assaltar.
Não é querer fazer uma coisa da própria cabeça, sem ter sido chamado, sem as vias da regra. Tem a base escriturística, a ordem escriturística. Não é tentar fazer uma obra para Deus sem ter sido, nunca ser chamado. Esses pastores que fizeram isso terão que responder diante de Deus. E eu não queria estar na pele deles. Quantos homens desordenados estão hoje em cima de púlpitos que foram colocados ali por meio de fins políticos? Quantos não foram colocados e ordenados hoje em cima de púlpitos que foram colocados ali por meio de fins políticos? Sabe quanto tempo durou para eu dar uma oportunidade para o irmão Léo pregar na igreja? Durou 6 anos. 6 anos. Durou 6 anos. Me dá uma oportunidade para ele pregar. 6 anos. 6 anos. 6 anos. Irmão Antônio, 9 a 10 anos. Irmão Carlinho, 15 anos. Você está entendendo? Porque a gente tem que ver o espírito da pessoa. É verdade. A gente tem que conhecer o espírito que está na pessoa. Você está entendendo, irmão? É assim. Então, a Bíblia diz: ficai na vocação em que foste chamado. Ficai na vocação em que foste chamado. Mas as pessoas não sabem o que a sua vocação, não conseguem, atropela. Né? Atropela. A gente dá oportunidade para alguém para ver se tem alguma coisa. A gente dá, de vez em quando eu chamo o irmão, vai dar a palavra, vê que se tem alguma coisa, para ver se tem alguma coisa. Vocês estão entendendo, irmãos? Porque a pessoa só mostra o que tem quando tem oportunidade. Mas você não pode dar oportunidade para qualquer pessoa. Ele não pode ficar no seu lugar que você fica, qualquer pessoa. Vocês estão entendendo, irmãos? Uma pessoa que é desejosa ao ministério, uma pessoa que está desejando, ela arde por dentro, sua vida está embasada com a palavra, é uma pessoa que é uma pessoa dedicada, ele dedica a leitura, dedica a Bíblia, dedica a mensagem, dedica a oração. Se você não vê esses requisitos, você esquece. Você esquece aquilo. Deixa passar, deixa para lá. Vocês estão entendendo, irmãos? Né? Aí é assim. Já pensou? Já pensou que espírito estaria atrás de mim se eu tivesse indo de casa em casa? Naquela época, de casa em casa, irmãos, dá um jeitinho, pressiona o pastor lá para mim ser pastor, tal. Já pensou que espírito estaria em mim? Já pensou que tipo de espírito era esse? Que eu estivesse indo de casa em casa, desrespeitando o meu pastor? Um espírito errado, fazendo proselitismo, fazendo grupinho de porta em porta. Ô irmão, próximo mês o pastor vai estar aí, vocês dão um jeitinho aí, ó, fala com o pastor e tal, fala com ele para me ordenar, já tô bom, já tô na ponta da agulha. Estaria um espírito errado em mim, estaria um espírito do erro. Vocês estão entendendo, irmãos? Não é assim que funciona. Mas Deus tem misericórdia de cada um de nós, amém, irmãos? É? Aqueles que ajudam no ministério, aqueles que cantam, aqueles que tocam, aqueles que fazem parte, né? É assim. O profeta diz da mensagem Cristo me será revelado. Ele disse: Deus espera que esta igreja esteja em ordem e que o pastor esteja em ordem com Deus, a igreja com o pastor com seus auxiliares com a igreja e todos unidos. E então teremos uma igreja poderosa. Amém, irmão? Aleluia! Mas se tiver alguém fora de ordem, isso atrapalha tudo. Até a sua falta de ordem na igreja impede alguém de ser curado, diz o profeta. Até a sua falta de ordem na igreja impede alguém de ser curado. A falta de ordem de um membro no culto atrapalha a unção do pregador. Atrapalha a unção do pastor. Um membro que vem na igreja, que está com pecado
escondido, que não confessa, isso atrapalha o culto, atrapalha a unção do pregador. Vocês estão entendendo, irmãos? Uma coisa fora de ordem. Deus não quer nada fora de ordem. Deus quer tudo em ordem. Amém, irmãos? Amém. Por isso que ele diz para Paulo em 1 Coríntios 14, que aquilo que ele queria era em ordem. Faça tudo com ordem e decência. Amém, irmão? Amém. Vamos ficar de pé. Aleluia.